Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Diga assim: 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios, que são os inimigos. Amém? Só até aí, vamos orar. Estenda a sua mão em minha direção. Vou pedir que alguém me ajude aqui, botar esse ventilador mais perto aqui, por favor. Nem vem, né, eu acho. Me ajuda aqui, André, por favor. Vê se consegue botar ele um pouquinho mais perto, que essa luz, ela esquenta a gente um pouquinho. Glória a Deus. Nosso projeto, campanha para o ano que vem, é ar-condicionado, viu, gente? Glória a Deus. Aí, Deus vai te usar muito. Diga, profetiza o seu irmão. Fala assim: Deus vai fazer você prosperar, para ser generoso. Vai falar para ele: você vai dar uma máquina de ar-condicionado, no mínimo. É, muita coisa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Ore por mim. Preciso da tua ajuda de oração. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos um canal desimpedido, Pai. Usa a minha vida, Pai. Que a tua palavra, o poder que vem de ti, Senhor, o vigor que vem do alto, venha sobre nós agora. Que a tua palavra seja pregada com intrepidez e ousadia, Pai. Que a sabedoria do alto, Senhor. Que aquela voz que penetra no nosso coração, Senhor. Ó Deus, aquela voz que é a voz que clama no deserto, daquele que clama no deserto da nossa alma muitas vezes, no deserto do nosso silêncio, do nosso vazio, o Senhor vem com o rio da vida, Senhor. Fala conosco, Pai, cadeias malignas se quebrem e caiam, desmoronem nessa manhã, Pai, que a tua palavra venha produzir frutos a 30, 60, 100 por 1, que o inimigo seja envergonhado, Deus, que o teu povo seja liberado e frutífero para produzir a vida de Deus, crescer, multiplicar, Senhor, e fazer a tua obra como deve ser feita. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, meu amado. Glória a Deus. Na semana retrasada não deu para a gente terminar. Então, como eu tive que viajar, ficou esse intervalo, né? E a mensagem passada foi o porquê que Jesus veio, que foi uma bênção, e agora nós vamos dar continuidade nessa mensagem que eu intitulei Kairos, momentos-chave para uma vitória explosiva. Diga assim: eu preciso dessa vitória. Vou fazer uma recapitulação, pretendo gastar uns 10 minutos aqui. E depois voltar para esse diálogo entre o profeta Eliseu e o rei Jeoás. Aqui nós temos um exemplo de um momento Kairos, entre 2 pessoas. Nós temos o profeta, um homem idoso, velho, idoso, frágil fisicamente, doente, que estaria para fazer o seu última ministração em vida, e ele, apesar de ter sido usado poderosamente, talvez para curar muitas pessoas, para fazer muitos milagres, eu sei que os grandes milagres relatados na Bíblia, ele fez 13 na sua morte, os seus ossos, completou 14, e Elias fez 7 milagres, então ele teve realmente a porção dobrada dos milagres. A Bíblia é perfeita, do seu líder espiritual, que já havia sido levado por Deus, que foi Elias. Eliseu, esse homem idoso, esse senhor, esse profeta, que está no quadro do contexto bíblico que nós lemos, foi há muitos anos atrás discípulo de Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Então agora nós temos 2 pessoas, esse homem idoso, Eliseu, e um rei, alguém que tinha uma cidade para governar, uma nação, assim como você, que precisava reinar. A Bíblia fala que nós devemos reinar em vida com Cristo Jesus. Então, diga assim para o seu irmão: eu estou sentado do lado de um rei, ou uma rainha. Amém? É isso aí, gente. Então, assim como você tem lutas na sua vida, aquele rei, ele estava diante de um ataque do inimigo. E você sabe que o inimigo não cessa. A Bíblia fala que Satanás anda ao derredor, procurando alguém que possa devorar. E ele, às vezes, se afasta, depois ele volta. Então, ele não cessa, ele quer te destruir.
A Bíblia também diz que o ladrão, quando vem roubar uma casa, ele quer o vaso de honra, aquele que tem valor, não o vaso de barro. E você, por ter declarado a sua fé em Jesus Cristo, você é um vaso de honra. E o diabo fala, se esse cara não puder levar ele para o inferno comigo, pelo menos eu vou fazer com que ele fique anulado e ele não seja usado para levar ninguém mais para o céu. E eu vou fazer com que a obra dele, a vida dele, sofra dano, para quando ele chegar lá no céu, ele fale, por que que eu não vivi uma vida diferente lá na terra? Por quê? Porque estava cheio de lixo do maligno, estava ocupado com muitas coisas. Então, aqui você tem um rei que está diante do ataque do inimigo. Você tem um profeta. Na verdade, você saiu da sua casa também, e eu quero me colocar aqui, porque todo aquele que libera a palavra de Deus é um profeta. A Bíblia fala que nós somos reinos, nós somos rei, profeta e sacerdote. Amém? Diga, eu sou rei, profeta e sacerdote. Rei, porque eu preciso reinar em vida com Cristo Jesus. Profeta, porque eu preciso aprender a ouvir de Deus e passar a mensagem de Deus para as pessoas. Sacerdote, porque eu posso ouvir das pessoas e eu posso ir a Deus e orar para as pessoas, intercedendo pelas pessoas. Todos nós podemos fazer isso. Amém? Então nós temos um rei e um profeta. Você está nas duas posições aqui. E você saiu da sua casa agora na condição de rei, para ouvir o profeta. E eu estou na condição de profeta para falar na sua vida. E ali naquele contexto, aconteceu algo que mudaria a história de toda uma nação. Inclusive, como haveria de ser a vitória. Quem tem luta? Você tem luta na sua vida? Uma área que é difícil. Área financeira, área emotiva. Tem luta? Então, eu ouso dizer que muitas dessas lutas, se não foram causadas pelo diabo, elas estão sendo agravadas pelo diabo, porque ele vem na nossa fraqueza, ele tenta, né? Quando a gente está fraco, ou a gente se enche do poder de Deus, ou a gente se rende aos enganos e sofismas do diabo. Então, todos nós temos luta, você tem luta, eu tenho luta, todos nós temos luta. E aqui, esse quadro mostra a intensidade de algo que está dentro do coração de cada um de nós, que vai determinar o tamanho da sua vitória. Nós vimos isso na semana passada. Então, isso aqui foi qualificado como um momento kairos. Quem lembra? Eu falei sobre, no grego original, a palavra tempo traduzida na Bíblia é traduzida ou por cronos ou por kairos. Vocês já aprenderam isso. Cronos vem de cronologia, é aquele tempo que te oprime, é aquele tempo que você corre para ver o jogo do Brasil, senão você vai perder, é aquele tempo que você corre para bater o cartão, para bater o ponto no trabalho, senão vai chegar atrasado e vai ser descontado. Esse é o tempo do dia a dia, é aquele tempo que faz a vida ser uma correria, não é? Para chegar na hora, esse é o Cronos. O Kairos não é isso, o Kairos é o tempo da oportunidade, é o tempo de Deus. São duas coisas diferentes, mas a gente um pouco na tradução, a gente perde um pouco. Na tradução, você tem o Kairos ou você tem o Cronos. E esse aqui é o momento Kairos. E nós aprendemos na semana retrasada que todo momento Kairos tem a ver com momentos-chave na nossa vida, que são momentos cruciais. E todos os momentos cruciais estão ligados ao relacionamento entre duas pessoas. Mesmo que seja você e Deus, porque Deus também é uma pessoa. Não é um relacionamento com essa pilastra aqui, vou ficar aqui pensando sozinho, não. Né? Com o seu videogame, não é relacionamento consertando o ventilador. Não, o momento que vai mudar a tua vida são momentos entre duas pessoas, momentos chaves. E também aprendemos sobre a tradução da palavra de Deus. Quando na Bíblia diz a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela está escrito como a logos de Deus ou a rema de Deus, no original. Logos ou rema. Logos, nós já aprendemos e vimos, que eu não vou poder voltar aqui, fazer todo o exercício que nós fizemos, é a palavra escrita. O logos de Deus é a palavra escrita. Inclusive, ele pode matar. Apesar de ser perfeita, que é a lei de Deus,
A Bíblia diz que a letra sem o Espírito, ela mata. A rema de Deus é aquela palavra que muda a nossa vida. De tudo que eu pregar aqui, dizem os estudiosos aí, que você vai reter 20%. E dentro daquele 20% que você vai reter, você vai ter um rema. Para uns vai ser uma coisa, para outros... eu estive em Belém, eu preguei 2 cultos seguidos. Então eu preguei essa mensagem em Belém, aí teve uma pessoa que procurou o pastor e falou, para ela foi o seguinte, eu estava vivendo uma vida medíocre, pela média. Porque quando aquele rei feriu a terra 3 vezes, e o profeta se indignou com ele, ficou muito bravo, ele viu o estilo de vida que aquele rei estava levando, ele fazia tudo certo, mas a intensidade do jeito dele servir a Deus estava errada. E ele, em vez de ferir a terra 6 vezes, que significava todo o coração, todas as forças, todo o entendimento, ele fez 3 vezes e cessou. Foi legalista, ele fez o suficiente. Fez aquilo que era só para constar. E aí o que aconteceu? Ele foi exortado pelo profeta. Então aquela moça procurou o pastor, essa palavra falou muito no meu coração, eu estava vivendo uma vida medíocre, por isso que nada estava acontecendo na minha vida, eu estou sendo uma cristã medíocre. Diga para o teu irmão, não seja medíocre. Medíocre parece uma palavra muito ruim. Você é medíocre, já viu isso assim? Né? Aquelas novela mexicana, né? Só que a palavra medíocre é aquela pessoa que se baseia pela média, ela compara quem está piorzinho, vê os que estão melhor e fala, pelo menos, eu não nem estou tão ruim aqui, eu não estou lá, mas também não estou cá, eu estou na média. Eis que te digo, cuidado, porque Jesus disse, sim, 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 não, não, porque o que está no meio, que passa disso, vem do maligno, a mediocridade vem do diabo. Jesus também disse, eu prefiro o frio ou o quente, porque o morno eu vomito. Isso é muito sério, gente. Porque a intensidade, hoje eu quero gastar um pouco de tempo falando sobre a intensidade de como você faz as coisas para Deus. Não é só para Deus, não. Tudo na sua vida vai determinar a tua vitória. Essa é a maior chave dessa mensagem. A intensidade. Então, o que nós aprendemos? Que tem que haver uma palavra rema. A palavra rema é que muda a minha vida, é que muda a sua vida. Quando o anjo apareceu, o anjo deu a palavra de Deus e falou, Maria, você vai engravidar, e ela falou, que se cumpra a tua rema na minha vida. Aquela palavra mudou a vida dela, não é? Se tem uma mulher que não pode engravidar aqui, e Deus me usa para falar, olha, daqui a 1 ano você vai engravidar, se ela receber aquilo como rema, ela vai engravidar. Está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Porque se torna uma palavra rema. A Maria falou assim, que seja feita conforme a palavra do meu Senhor. Ela recebeu 100%. Então foi uma palavra rema. Então, quando eu estou pregando aqui, como eu falei, se você não receber nenhuma palavra rema, você pode sair daqui do jeito que você entrou. Mas se você receber alguma coisa mudar a tua vida, essa vai ser a palavra rema. Amém? Então, se esse é o ano das promessas se cumprirem, nós intitulamos, chegou a hora das promessas se cumprirem nas nossas vidas. Se esse é o ano das promessas, então chegou a hora da gente fazer algo, amém? De usarmos as nossas chaves. Então, nós vimos que na Bíblia, Jesus chamou Pedro e falou em Mateus 16:19, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligarde na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarde na terra será desligado nos céus. Amanhã tem jogo da Copa do Mundo, não tem? Luiz, quem está começando a entender mais eletricidade, eu, Henrique, vou mandar vocês lá no disjuntor geral. Na hora que o Messi for fazer o gol, você desliga. É brincadeira. Você sabia que uma chave pode fazer 80 mil pessoas ficarem no escuro? Uma chave pode fazer uma cidade inteira. Chave, você liga e você desliga. Disjuntor, chave é a mesma coisa. E Jesus, ele disse que a chave do reino dos céus, não é do Maracanã, estava na sua mão, está na sua mão. Está conosco. É na oração, tudo que pedires em meu nome, pedireis o que quiser e vos será feito em meu nome.
Quando? Quando a palavra é rema. Quando? Quando o momento é kairos. Quando há um momento chave. Amém, queridos? Então, isso é muito importante, você entender a diferença de logos e de rema. Eclesiastes, capítulo 8... Não, perdão. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diga comigo, o tempo e o modo. Diga, o kairos e o rema. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, o que eu quero hoje é levar você comigo, depois da gente esquadrinhar esse relacionamento do rei e do profeta, levar você a algumas situações bíblicas que mudaram, inclusive, a nossa própria história. Então, vocês já sabem quem foi Eliseu? Qual é a senha? Qual é a senha? Em inglês é o password. Qual é a senha para você ter esse contexto? Um profeta, alguém que precisa reinar na sua vida, derrotar os inimigos, os sírios eram o inimigo, e receber uma palavra. Qual é a senha? Quem lembra? Está no texto. Diga, meu pai, meu pai. Mais uma vez, fala, meu pai, meu pai. A Bíblia fala que todo aquele que recebe um profeta no galardão de profeta, recebe a palavra, recebe o galardão, recebe aquilo que está sendo dito. Amém? Então, quando o rei, vem cá comigo, anos atrás, o rei chegou, o rei Joás, e ele olhou e viu aquele homem idoso. Eu imagino que ele teve um choque. Ele poderia julgar o profeta, poderia, não é? Ele podia olhar, poxa, esse velho doente, esse idoso doente, terminal, vai ter alguma coisa para me abençoar? Vai ter alguma coisa para dizer para mim? Mas na hora que ele teve um impacto com as dificuldades, você sabe que doença não vem de Deus, gente. Você sabia disso? Deus? Mas a doença, ela é fruto, faz parte de um pacote, de um contexto do pecado, faz parte da humanidade caída. A doença que atinge o corpo, ela faz parte de algo, porque o corpo, você já nasce destinado a morrer. Você sabia disso? O seu corpo está entrando em degeneração, cada dia, está envelhecendo. Então, a doença, quando ele olhou aquela doença, a doença você pode pegar e colocar várias coisas. Meu líder, meu discipulador está doente, está com problema na área do casamento. Meu discipulador está com problema na área física. Meu discipulador está com problema emocional. Meu discipulador está fragilizado. Uma figura de um idoso, doente, doença terminal, é a figura de alguém muito fragilizado? Sim ou não, gente? Sim. Por causa disso, houve alguma desqualificação daquele que veio receber a palavra de Deus? Não. Ele sabia quem era Eliseu. E ele olhou e ele falou assim, eu imagino assim, ele, meu pai, carros e seus cavaleiros. Porque ele estava dizendo a mesma coisa que Eliseu disse quando Elias subiu na carruagem. Era uma senha, era um reconhecimento da autoridade, da paternidade. Isso é tremendo. Então essa é a senha. Fala para o teu irmão, guarde a senha. Glória a Deus. Não preciso nem dizer, né, que o ministério que vai anteceder a volta de Jesus, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu não preciso nem dizer que esse ministério é o ministério da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é isso, gente? Senão a visão da nossa igreja, a visão do MDA, discipulado. Nós fazemos conferências para que o Espírito Santo venha te convencer, botar na tua cacholeta, de que você precisa consertar esse problema de paternidade na sua vida. Ouso dizer que a maioria dos seus problemas tem a ver com o problema de paternidade. O pai que dá a direção.
conversando com tantas pessoas aqui na igreja, atendendo tantas pessoas, fora os atendimentos dos cursos que a gente tem também nessa área de libertação, a maioria dos cursos a gente tem que voltar lá para a paternidade. A pessoa não avança, porque ela está ligada ao pai terrestre. Ela está ligada ao pai biológico. Ela já está adulta. Aí tem que dizer para ela, querido, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, o teu pai errou, mas também acertou algumas vezes, falhou em algumas, mas agora tudo que ele podia fazer por você já foi feito. Talvez você agora esteja até mais perto de Deus do que ele. Às vezes nem é cristão, né? Às vezes é, às vezes não. Você agora precisa olhar para Deus. A Bíblia fala, olhar para o alto, para Deus sereis iluminado. Então, para isso, Deus estabelece o quê? Liderança. Deus estabelece um profeta. Deus estabelece alguém. Jeoás não era filho de Eliseu, de forma alguma. Mas era uma paternidade espiritual. Alguém que tem a palavra da vida. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de Deus? Alguém que está trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Alguém que está sendo canal, esse canal, meu discipulador, meu pastor, a linha de liderança, o alinhamento da bênção de Deus na sua vida. Tudo que Deus faz de pai para filho. Ouça isso. A ordem de Deus é de pai para filho. Jesus disse, está vendo tudo que eu estou fazendo aqui? Não foi profeta, foi Jesus. Ele disse, nada do que eu faço por mim mesmo. Tudo que eu faço é aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Se Jesus agiu assim, quem você pensa que é, querida? Com todo carinho assim, fala para o seu irmão, quem você pensa que é? Não, mas eu vou fazer do meu jeito. Irmãos, a gente vê muito isso no serviço. Sabe por que não prospera no trabalho? Porque o chefe, de uma certa forma ali, o chefe hierarquicamente está numa linhagem de liderança. Não é paternidade, mas na ordem, na obediência, como se fosse. Ele fala, faz assim, assim, assado. Aí a pessoa faz assim, assim, azedo. Ela dá uma pitadinha dela. Primeiro você faz o que foi pedido, amém? Depois você muda e acrescenta mais, melhora. Mas tudo que foi pedido, você faz o que ele te pediu. As pessoas são expert em arrumar uma boa desculpa para justificar aquilo que não foi feito, mas que deveria ser feito. Diga, paternidade. Problema de paternidade. Porque você está buscando ser aceito, você quer fazer algo diferente. A pessoa que tem problema de paternidade, que não tem problema, ela não tem nenhum problema com isso, ela quer mesmo fazer exatamente o que o pai fez. Ela não quer nenhuma glória para si, ela quer que toda a glória vá para Deus, para o pai. Ela não quer aparecer. Estão entendendo? Ela não tem esse problema, não sofre desse mal, ela está tranquila. Ela se sente bem quando ela faz. Então, ali nós vimos tudo isso, porém um outro erro, uma falha de coração. Recapitulando, número 1, tomou o arco e flecha, e tomou o arco e flecha. Instrumento de guerra, preparação para derrotar o inimigo. Diga assim, eu estou prestes a derrotar o inimigo. Imagina agora que você é o rei e eu sou o profeta aqui, amém? Glória a Deus. Só espero que eu não seja velho e doente assim. Mas um dia, eu vou ficar velho e talvez possa ficar doente e vou morrer. Então, todos nós vamos chegar lá. Número 2, põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. O que é botar a mão? Aquela mão velhinha, talvez tremendo, sobre a mão do rei, simbolizava cobertura, simbolizava direção de Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem, o que ele pode mostrar para mim? Já atendi pessoas de outra igreja, eu não costumo fazer isso, mas às vezes acontece, marcar no gabinete, às vezes eu nem sabia, achei que era daquela igreja, aí chegou para vir falar mal do pastor dela. O pastor dela pode ter um monte de erro, eu falei, mas ele ainda é liderança sobre a sua vida. Aí a pessoa vem e fala, o que uma pessoa dessa pode acrescentar para mim? Eu falo, o que você está fazendo lá? Porque se você está lá, não é que eu quero que ela saia de lá, não. Eu estou dizendo, você está lá, porque às vezes a pessoa entra numa rede de intriga. A gente tem a tendência em julgar o profeta, em vez de julgar a profecia. Julga porque é velho e doente. Mas o rei aceitou que a mão fosse colocada. Diga assim, garantia da direção de Deus. Diga assim, tudo que eu fizer, precisa ter a garantia, o selo da direção de Deus. Tem gente que não liga muito para isso.
As pessoas mais problemáticas na igreja, nas igrejas, são aquelas que fazem tudo da sua cabeça. Elas vêm aqui na frente, falam, aleluia, glória a Deus, ora por mim e tal, mas vivem sozinhas, não se alinham e acham que esse é o jeito certo de viver na igreja. Não é. Se não fosse assim, lá na época de Moisés, não ia ter uma fila enorme. Jetro já disse, Moisés, coloca líderes de 100, de 50, de 10, para que tragam as causas. Procurem saber, procurem se aconselhar. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, é bênção para a nossa vida. É bênção você ter conselheiros, amém? Você se aconselhar. Mas nós aprendemos a viver abandonados, sozinhos, porque se formos confiarmos nesse nome Pai, na figura de Pai, e olharmos para a nossa família biológica, teremos só frustração. Então nós achamos melhor viver sozinho. E são pessoas que estão patinando no gelo, assim estão subindo uma escada rolante que está descendo. Elas fazem um esforço enorme e não saem do lugar, quando na verdade Deus queria que a vitória fosse completa. Depois ele diz, abre a janela para o Oriente, e abriu-a. Aqui eu vejo o profeta mostrando qual é a janela, norte, sul, leste, oeste, ocidente, oriente, qual é a janela onde está o inimigo. E ele abriu. Então, uma atitude de enfrentar o problema aonde o inimigo está. Diga assim, primeiro, eu preciso saber aonde está o inimigo. E depois, eu tenho que ter uma atitude na minha vida de enfrentar esse inimigo. Amém? Pare de fugir, querido. Pare de se enganar. O mundo é diferente da gente. O mundo, vou para o shopping, porque está se separando. Vai para as drogas. Vai para o álcool. Vai para a bebedeira. Faz coisas. Não é errado você ver um jogo de futebol, mas o cara deixa os filhos sem comer, sem o leite, está desempregado, mas arruma dinheiro para comprar para jogo de futebol. Porque é o opróbio. O cara inventa coisas para fugir da sua realidade. Vive fugindo até morrer. Vive praticamente como um animal. Mas não é isso. Deus quer que a gente enfrente o problema. Amém? Então, o seu profeta vai dizer se a janela está para o Oriente ou o Ocidente. Depois ele disse, atira. E ele atirou. O rei foi perfeito até aqui. As pessoas vêm à igreja, se eu falar, olha, vamos fazer um ato profético aqui. Pegue a cadeira, bata 3 vezes no chão, levante a cadeira, sacuda. Todos vocês vão fazer, eu tenho certeza. Quase ninguém vai ter vergonha, talvez uns 3 não vão fazer. Mas daqueles que fizeram, como é que está o coração de cada um? Aqui o rei pediu uma outra atitude, o profeta pediu uma outra atitude, para ver o coração. Quando o rei atirou a flecha, ouve-se o grito, ele declarou a palavra rema, olha a palavra rema. Flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra o inimigo. Diga assim, o livramento de Deus na minha vida é o mesmo livramento do inimigo. Diga, flecha do livramento do Senhor é a flecha que vence o inimigo. Ele diz, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Diga assim, vitória completa. Por que a maioria dos crentes não tem vitória completa? É sempre uma vitória meia boca. E isso aqui é um ensinamento para nós como igreja, para nós individualmente. E eu costumo dizer que é o The Day After, isso aqui foi a segunda-feira. Eu falei isso na semana passada, retrasada, que é como se fosse segunda-feira. Aqui o rei fez tudo que tinha que fazer, está no culto. Depois, foi no mesmo momento, mas o profeta falou, disse mais, toma as flechas e tomou-a, que são as armas, fere a terra e feriu. E ali, a atitude do rei mostrou como seria a vitória dele. Ali era um momento kairós, ali era uma palavra rema para ele. Hoje é uma palavra de ensino, viu, gente? Então, o profeta ficou muito indignado, porque ele sabia que aquele tipo de flechada no chão, só 3 e cessou.
haveria de determinar qual seria a vitória. Então, a vitória 100% tinha que ser, vamos supor pelo número aqui, quantas flechadas? Diga 6. Quantas flechadas ele deu? 3. Diga medíocre. Qual é a metade de 6? A média. Diga para o teu irmão, você foi chamado para ser acima da média. Amém? Acima da média. E ali mostra, realmente, isso é demais, gente, a intensidade. Como é que é a intensidade do seu discipulado? Você vai com, eu vou receber, o que meu pastor vai falar? Como é que vai ser? Meu pai é a senha, então eu estou no meu discipulado, como é que é? Fala, eu não queria hoje não, eu estou cansado, mas eu vou lá, e tal. Não, eu reconheço que às vezes o corpo, a gente tem uma limitação, mas quando você entra para o discipulado, orou, começou a conversa, como é que está o coração? Meu pai, carros e carruagens. Quando é feita a direção, ora com ele, você orou, fez tudo certo. Mas como é que é a segunda-feira? Como é que é o dia depois? Como é que você mantém? Como é que é a sua atitude? É 3 flechadas? Ou é 6 flechadas? É vitória completa? Então, essa postura, gente, a intensidade, o que a Bíblia fala? Buscai o Senhor, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo, diga 6 flechadas, de todo o coração, com todas as suas forças flechadas, com todo o seu entendimento, com toda a sua paixão. A gente foi ensinado a ser passivo. Você sabe que pessoas que nascem fora do matrimônio, do casamento, elas têm um quadro de passividade. É a maldição do filho bastardo. São pessoas que nunca se acham, estão no meio de uma multidão, mas nunca se acham parte de nada, porque elas não nasceram dentro do contexto da aliança, elas não foram planejadas, elas sempre se acham peixe fora d'água. Hoje o diabo tem trabalhado contra as famílias para que a gente carregue esse manto de orfandade, de ansiedade, esse manto de passividade, e começa a cantar a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí fica na janela, agora velho, vendo a vida passar. Irmão, vai lá, ora, enfrenta. Tá bom, pastor, eu vou tentar. Vai tentar, já perdeu, irmão. Vai tentar, já perdeu. Então, quando a gente está contaminado, isso vai gerar o quê? Atitudes erradas diante da palavra rema. Deus está falando com você o tempo todo, querido. Deus já te deu momentos kairos várias vezes. O problema não é o quão difícil tem sido a obra de Deus, o quão difícil tem ido você ir à célula, você liderar, você fazer o discipulado. O problema é o quão apaixonado você está por Deus. Porque se você tivesse apaixonado por Deus, isso tudo seria... tirava de letra. Não é verdade? É ou não é? Lembra quando você era apaixonado, adolescente? Lembra? Lembra? O namoradinho liga. Oi. Primeiro que todo telefone que tocava, você... deixa que atendo. Farmácia, você... não acredito. Né? Aí, aí a outra, não acredito. Aí quando tocava, era ele ou era ela, e você atendia e falava, oi, tal, você está onde? Olha, eu estou aqui naquela rua tal. Meu Deus, é muito longe. Não, mas aqui não, eu só posso... eu estou indo para aí. Qualquer hora, não é? Andava 4 quilômetros. Eu me lembro que a Sandra, eu sempre ia à praia ali, surfista, né? Ali lá perto do posto 10. E ela morava lá na farm de Amoedo. Então, eu não era convertido, eu fazia ela andar até lá para me ver. Mas é porque ali que era a zona das boas. Então, ela ia lá, andando. Lá, quase mais de 1,5 quilômetros para me encontrar. Apaixonado, você faz qualquer coisa. Faz ou não faz? Diga para o seu problema não é exaustão, é falta de paixão. As pessoas reclamam, conserta. Sabe por quê? Tá bom, então vamos tirar a célula de você, vamos tirar, não precisa mais ir a célula, não precisa mais, nem vem culto só uma vez por mês. Como é que você acha que vai ficar? Vamos resolver o seu problema. Como é que vai ficar a sua vida espiritual? Melhor ou pior? Pior. Então, às vezes o inimigo te engana, olha, aqui ó, ele assovia lá e fala, teu problema é a igreja, teu problema é o discipulador, está sendo muito duro, o teu problema aqui, também ele é velho e doente, olha só,
olha para as dificuldades dele. Ele nem trata tão bem a esposa assim. Não ouve, não. Aí você vai, tá olhando para cá. O inimigo tá lá, ó. Você tinha que atirar lá a flecha. Mas o diabo, que está abrindo uma janela aqui te enganando. Aí você começa, quero mudar de discipulador. Falar com o pastor, quero mudar. Vou diminuir o ritmo. Aí começa, né? Claro que existem casos e casos. Talvez tem pessoas que estão, uma situação de muito trabalho e tudo, e não tendo tempo para orar. Você diminui para cobrir o coração, não é para ficar vazio. E aí você começa a atacar uma área, um lado, que o diabo fala, beleza, é assim mesmo que eu queria. Aí ele começa a se encontrar. Aí o tempo que você não vai na célula, está indo para o bar. Conversar com os amigos. Não está bebendo, não. Beber era coisa do passado, já se converteu. Mas na quinta vez que vai ao bar, já volta a beber. O tempo que não estava isso, vai aquilo. Aí começa. Quando o inimigo está lá do outro lado, irmão. A causa não era isso aqui. Estão me entendendo, gente? Quem está me entendendo aí? Glória a Deus. Então, é uma cura que Deus quer fazer. Aleluia. É uma cura que Deus quer fazer. Então, cadê os momentos kairóis? Abre em Gênesis 24. Gênesis 24. Inclusive a pastora Sandra, ela falou muito bem sobre isso. Eu quero mostrar, para mim, um dos maiores momentos kairóis na Bíblia. Eu vou mostrar alguns aqui, vou procurar ser breve. A pastora Sandra ministrou sobre Eliezer. Dentro da mensagem dela, ela trouxe esse contexto. Enquanto você está abrindo, eu vou contar aqui uma história. Você conhece a história, a maioria conhece. Abraão falou para o seu servo Eliezer, olha só, eu estou velho, eu não quero que você pegue uma filha para o meu filho Isaque, meu filho da promessa, aqui nesse lugar. Eu quero que você vá lá na nossa terra da parentela, escolha uma mulher de Deus e traga ela para o meu filho casar. Que missão difícil, né? Não é verdade? Que missão difícil. E aquele homem, ele foi no caminho com uma comitiva, a Bíblia diz, com 10 camelos. Imagina, com essa missão. Já teve uma missão que você fala assim, poxa, meu discipulador, meu líder, meu pastor pediu para eu fazer alguma coisa, que você não sabe direito como fazer? Quem já teve assim? Você fica meio perdido? Gente, é só orar. Só colocar diante de Deus. E aí ele colocou diante de Deus e falou, já sei. Aquela mulher, quando eu chegar lá, eu sou um estranho, falava, você me dá água de beber? Aquela mulher que falava, sim, eu te dou água de beber. E além disso, falar, eu te dou água de beber, e ela falar voluntariamente, da parte dela, e também vou te dar água de beber para os seus camelos. Essa é a mulher que o Senhor escolheu. Aí ele sentiu paz nisso, nessa decisão. E aí, ele chegou lá, olha o que diz aqui, versículo 10. 10 camelos, está no versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos. Não é isso que está aí? Agora, pula para o versículo 15, porque o tempo é curto. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Mal sabia ela que essa era uma palavra de Deus. Era ou não era? Era uma chave. Mulheres, quantas mulheres solteiras aqui estão esperando o seu marido? Aleluia. Quantos jovens solteiros estão esperando a sua esposa? Poucos jovens, né? Acho que os jovens já estão casando. Então, levante a mão. Olha a flechada, gente, não vai casar mais, olha lá, hein? Agora apareceu um monte de proposta aí. Não vai casar, por isso que está aí. Por isso que está aí cozinhando, igual o Cote fala, está no azeite teu casamento. Vai ficar cozinhando. Isso aí com as duas mãos, sou eu, pastor. Quem quer assim. Amém? Acho que eu tenho que fazer de novo isso. Quantas solteiras querem casar aí, que estão querendo casar? Aleluia. Quantos machos, homens querem casar? Aleluia. Mais devagar, os homens vão demorar um pouco mais. Não sei com quem elas vão casar, mas tudo bem. Brincadeira, é bênção, é bênção.
É só uma brincadeira para descontrair. Não sei nem onde é que eu estava, tá vendo? 17. Então, eu estava falando isso, por quê? Por causa de uma senha. Às vezes, querido, o pastorino chega para você e fala assim, querido, você pode ir lá no estacionamento, cobrir o irmão que não chegou? Eu não estava escalado. Eu quero tanto ficar no culto, que hoje o pastor Rei vai estar aí e tal. Sai de servo para ser só beberrão, né? Goela grande. Só quero receber. Mas houve um problema, o irmão não pôde vir, então precisa da sua ajuda. Foi uma palavra de um líder da igreja, ou até do seu, né, supervisor de setor, mas a pessoa ela só está olhando a si mesma. Mal sabia ele que ali no estacionamento ia entrar um convidado, que estava trazendo uma mocinha, que na entrada ia ver aquele jovem bonito de preto, com um brochezinho lá, ia ficar encantada. Mal sabia ele, ficou aqui, perdeu a benção. A menina veio, nunca mais voltou, aí depois foi para outra igreja, casou lá com outro, e você perdeu a benção. Diga, meu pai. Diga, momentos-chave. Gente, quando a gente está alinhado com a bênção de Deus, a gente antecipa. Eu assim, receio que muitas pessoas estão diminuindo o poder da obra de Deus na vida delas, tem diminuído a intensidade do que Deus quer fazer, tem atrasado o tempo de Deus na vida delas, porque sempre estão na hora errada, no lugar errado, falando com a pessoa errada, porque não se alinham, sabe? E profissionalmente também assim, esse ensinamento serve para qualquer área da sua vida, lá com seu chefe, né? Ali um coração de servo. Vamos continuar. Isso serve também, vice-versa, para as meninas também, viu? Então o servo saiu ao encontro e disse, dá-me um pouco de água a teu cântaro para beber. Ela respondeu, bebe, meu senhor, aleluia. Ele ficou assim, ai meu Deus, eu quero voltar para casa, não aguento mais essa missão aqui nesse calor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Eu fico imaginando ele esperando. Tem alguém orando por você, querido, amém? Tem uma irmã que falou, olha, o meu marido, ele vai ser desse jeito. Um homem de Deus, amém? Porque tem mulher que quer qualquer coisa, isso não é de Deus. Está tão desesperada que aí não vale, amém? Diga assim, para uma rainha, só um rei. Amém? Rei tem tratamento especial, roupa especial, jeito especial de falar, aleluia. Eu sei que às vezes vem meio um sapinho, mas a gente transforma em rei. Dá para distinguir isso, só traz para o profeta que a gente vê logo, né? Às vezes está de terno de um tênis velho, a gente manda ajeitar. Eu estou falando brincando aqui espiritualmente. Então, aqui, né, a senha, ela não sabia, ela sabia, não. Mas ele já tinha pedido a Deus, ele já tinha orado a Deus, Deus, que ela fale assim. E ela falou assim. Uma coisa se conectando, olha só. Olha o momento Kairos, olha só. Olha que interessante. Aí ele esperou, versículo 19, acabando ela de dar de beber, disse, ai, estou ficando emocionado aqui, estou ficando todo arrepiado. Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Eu imagino o Eliezer, soltando fogos no coração dele. Não é? Diga, cutuca a tua irmã e fala assim, está confirmando tudo. Gente, as coisas com Deus são assim. Às vezes a gente quer forçar uma barra, né? Aí quer lá, eu acho que é aquele. Aí na verdade, né, não é fogos, né? Na verdade parece que cai tudo errado, acontece tudo errado. Mas deve ser ele, no engano, né? Ou então, Deus está na cara mostrando. Mas com Deus é desse jeito, viu, irmão? Vai caminhando, né? Lembra que eu falei na semana retrasada? Que é a luz do justo, é como a aurora, é como vai brilhando até ser dia perfeito, entendeu? Vai brilhando, vai confirmando. Clareou, é ele. Não tem esse negócio, tudo errado, tudo. Eu tenho algum percalço pelo caminho? Pode haver. Não quer dizer que não possa haver, mas via de regra, desse jeito. E aí, acabando, disse, darei para todos os camelos. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a, deu a todos os camelos, diga, todos os camelos.
Diga, não foi a 9 camelos, foi a 10. Amém? Pastor, mas ele deu a 9, não é ele. Não, não. Tem que ser 10. Pastor, ela. Mas o que tem 9? Só porque é 9, é 10. Diga assim para o teu irmão, o combinado não é caro. Diga, Deus é um Deus de palavra. Amém? Eu gosto disso aqui, ó. Versículo 21. O homem observava em silêncio. Diga comigo, em silêncio. Atentamente, fala, atentamente. Para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Só até aqui. Depois você lê depois. A Bíblia fala que ele observava. Imagino que ele sentou, não ajudou em nada. Não tente ajudar a Deus, né? Porque ele, imagina só, ele podia fazer o seguinte, poxa, a mulher está cansada, já deu 7 camelos, já está exaurida, eu vou ajudar para a promessa se cumprir. Foi isso que ele fez? A Bíblia fala que a mulher era virgem, formosa, virgem quer dizer separada para um propósito. Porque às vezes a virgindade biológica já perdeu, não tem problema, mas aí, quer dizer, já foi, não tem como reaver. Mas é separada para um propósito. Então, todas as mulheres solteiras aqui são virgens em nome de Jesus, amém? E está separada. Quando é separada para o marido, é separada também para esse propósito, o futuro marido. E ali, ele estava ali, ele sentou, observou atentamente. Agora vocês conhecem a história desse momento, Kairos, né? Nós já vimos aqui. O camelo, 7 estômagos. O camelo bebe 140 litros de água. Se deixar em 10 minutos ele bebe isso. O camelo anda 250 quilômetros com essa quantidade. Mas não era um camelo. Se fosse um camelo, ela estava já mal. Eram 10 camelos. Essa mulher, ela era serva. Amém? Diga assim, tudodebom.com. Diga bonita, consagrada e serva. Olha para o solteiro e fala, isso que Deus tem para você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, ali, porque ela era, diga mais uma vez, consagrada, bonita, e a beleza da mulher e do homem é cheia do Espírito Santo, amém? E serva, ela manteve essa postura diante dos seus relacionamentos pessoais, até com um estranho. Atendo muita gente, até mais mulher do que homem, fala, pastor, eu estou esperando em Deus e tal, para a igreja não tem ninguém, eu não vejo ninguém na igreja. Eu falei, mas quem disse que só existe aqui, gente? Homem. Amém. Glória a Deus. Deus pode mandar um Eliezer, que é um pai, entendeu? Às vezes você vai orar por alguém e está lá e tudo, né? Eu digo uma coisa, Rebeca foi levada, eu sei que ele vai vir para cá, amém? Ou ela vai vir para cá. Isso eu não abro mão, porque se você é um líder, você vê, não abriu mão, Abraão falou, não, vai lá e traz para cá. E quiseram segurar ela lá. Aí o Eliezer falou, não, eu tenho tempo, só o tempo aqui e tal, mas vamos lá para a minha igreja. Estou firmado lá, aleluia, de lá não sai, foi lá que eu recebi a palavra, foi lá que Abraão liberou, aí foi lá, pegou a Rebeca, ficou um tempo, e trouxe ela para congregar na congregação de Abraão, aleluia. Mas você entende de onde vem a palavra de Deus? Qual é o trajeto de Deus? Eu não estou dizendo que não possa haver uma possibilidade de alguém ter que seguir o marido, tudo bem, né? Mas depende de onde vem a palavra de Deus. Então, aqui foi um momento Kairos, é um exemplo perfeito. Você sabe quem foi Rebeca, gente? Abraão, Isaac e Jacó. Rebeca foi mulher de Isaac. A mãe de Jacó. A avó das 12 tribos de Israel, que simboliza todo o povo de Deus. Assim como os apóstolos, os 24 anciãos lá de Apocalipse. São os 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Que coisa! Fala para o teu irmão, cutuca e fala assim, é mamãe. Mamãe, é linhagem de Sara. Rebeca mudou por causa de um momento Kairos.
Nós somos abençoados. Quem aqui é filho de Abraão pela fé? Você só é filho de Abraão pela fé? Porque Rebeca foi uma bênção. Não é verdade? Que coisa tremenda. Isso é maravilhoso. Abre também Gênesis 4, 7. Já estou precisando terminar. Gênesis 4, 7. Aleluia. Como eu tenho aprendido com meus amigos pastores aí, terminar na hora. Quem me dá mais 5 minutos aí? Quem me dá? Levanta a mão. Olha, 5, 10, 15, 20, 50. Então tem mais 4 horas de mensagem, aleluia. Amém. Gênesis 4, 7. Eu gostei disso aí, estou imitando. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você sabia que às vezes o nosso desejo, muitas vezes, está desalinhado com o desejo de Deus, ele é contra nós mesmos? Aqui não foi tanto a oferta, porque vocês conhecem a história. Abel trouxe uma oferta e Caim trouxe uma oferta. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, né, do melhor dos seus rebanhos. E Caim trouxe uma oferta boa também da lavoura, do fruto da terra e tudo. Mas a diferença foi no coração. O coração dele estava diferente. Então, quer dizer, ali foi o momento Kairos. Para mim foi o momento Kairos. Outro momento Kairos. Por quê? Qual foi a palavra de Deus? Uma palavra de exortação. Quantas pessoas são exortadas no discipulado e fazem igual Caim? Viram a cara. Fazem cara feia. A Bíblia fala que descaiu o semblante. Às vezes não caiu por fora, mas caiu por dentro. Estou te entendendo, estou meu líder, estou te entendendo. Amém, glória a Deus, vamos ver, mas por dentro, eu estou fora. Aí começa a andar errante na vida. Então ali foi um momento Kairos, o próprio Deus como pai, olha o momento de paternidade. Falou, filho, você errou, você está com inveja do seu irmão, eu estou vendo o seu coração, cheio de coisa ruim aí dentro, mas olha só, converte o seu coração, procede bem, e você vai ser aceito. E não foi nem uma atitude exterior, uma atitude interior. E ali ele disse não. Esse momento, mudou ou não a história de Caim para o resto da vida dele? Sim. Mudou ou não mudou, gente? Olha, dói meu coração, mas eu já atendi pessoas, às vezes final de culto orando aqui, ou então em gabinete, que a pessoa veio conversar, eu vi que como estava o coração dela, eu falei, meu Deus, essa moça, esse rapaz, está num momento Kairos, assim, de destruição, ou é um momento decisivo na vida dela, porque é o momento onde você toma o rumo certo ou o rumo errado. Impressionante. Isso no campo do discipulado. Caim falhou no campo do discipulado. Seu discipulador, o próprio Deus, estava exortando ele, o coração dele, e ele não aceitou. Ele andou errante para o resto da vida. No campo do matrimônio, do futuro, Rebeca foi um sucesso. E no campo ministerial, vamos ver João 21, 17. João, capítulo 21, versículo 17. Pode abrir, por favor? Mas eu não vou poder te esperar. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez, tu me amas. Pedro estava como? Triste, entristecido. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes um líder, um discipulador, fala com o discípulo, e está ali, e às vezes o discípulo fica triste, porque parece que o líder não está confiando nele. Pedro passou por isso, ele se entristeceu, mas foi um momento Kairos, porque antes ele era o cara, estilo sanguíneo, temperamento, eu sou pau para toda obra, Jesus, estou aí, abre comigo no fé, sou eu mesmo, não é? Comigo é isso aí, olha, bom de boca, viu bom de boca? Mas não falas o que fala. Jesus, ele é a própria palavra de Deus, a sua obra começa na sua palavra, você tem que ter palavra, amém?
E Pedro tinha um problema. Pedro já tinha dito isso antes, né? Já tinha dito antes. E Jesus falou, cara, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então aqui Jesus estava levando a Pedro no problema dele. E aí Pedro ficou triste, mas ele não se revoltou. E ele disse assim, como quem diz, você sabe o quanto eu te amo, até que ponto eu te amo. Você sabe dos meus problemas. Eu me entrego nas tuas mãos. Você me conhece. Assim, sabe que eu sou falho. Olha, Pedro teve uma postura diferente de antes, não é? Não é? Qual foi a postura de Pedro antes? Não é? A postura de Pedro foi assim, aonde quer que fores eu vou e tudo, e ele negou Jesus. Então aqui ele de novo, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E aí Deus foi levando a Pedro na cura dele. E aí Jesus falou o seguinte, então, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, mostra que me ama, não é na minha frente, não é querendo me agradar, não é cortando a orelha do centurião, mostra que me ama, cuidando de pessoas, amém? Diga assim, eu demonstro que amo Jesus, de verdade, quando eu estou cuidando de pessoas, amém? Deixando de ser egoísta, porque Pedro tinha um problema de egoísmo, só pensava em si mesmo. Quando Jesus disse que ia morrer na cruz, que era completamente contra aquilo que Pedro pensava, a Bíblia fala que ele chegou a... O som está estranho agora? O que houve aí? Alô, melhorou? Melhorou. Está ouvindo ou não? Está repreendido aí. Dá para ouvir? Só esse retorno aqui meu? O que houve? Vira para lá para mim então, Rodrigo. Será que desligou as caixas? Oh, Deus está falando tanto que o inimigo está na luta aqui para tentar atrapalhar, mas ele vai cair. Em nome de Jesus, amém? Mostra que me ama. Aleluia! Glória a Deus! Viu? É desse jeito. Cuidando das pessoas. É ali que você vai ser curado do seu egoísmo, dos seus problemas. Amém? Falou isso para Pedro. Aí Pedro entrou naquela crise, naquele conflito, falou, é isso, tu sabes, Senhor. Ele se entregou nas mãos de Jesus, amém? Momento especial. Gente, o discipulado é isso. O pastor Genildo, ele me deu um livro para ler e falou, em 15 dias você vai ler esse livro, porque eu pedi para ele, falei, eu gosto de discipulado que a pessoa deu. Eu falei assim, né, eu acho legal isso, quando o líder dá um desafio, porque discipulado fica aquela coisa muito teórica. Na prática, vamos ver se o discípulo é obediente. Para que eu fui falar, né? Vou falar isso. É brincadeira. Mas aí ele já me mandou um livro para eu ler. Em 15 dias eu leio e fazer um resumo para ele, viu? Glória a Deus. Pode fazer isso com o seu discípulo também, viu? Problema de mágoa? Dê isca de Satanás para eles. Dê lá, né? Problema de paternidade? Aí dá um livro lá do Cote, dá um livro de paternidade. Faça o seu discípulo trabalhar. Manda ler a Bíblia para você ver na atitude dele a intensidade. Não para ele ser reprovado, mas para que ele possa crescer e ser aprovado. Amém? Então Pedro aqui, depois desse momento kairós, dessa palavra rema, Pedro pregou. O que aconteceu com o prego? Pedro, quantas pessoas se converteram? 3.000. Amém? Pedro não vinha bem não. Não vinha dando fruto, só dava problema, era reprovado, tinha umas tiradas boas, logo depois tinha umas tiradas ruins, negou Jesus, falou umas besteiras, repreendeu Jesus no canto e falou, tem compaixão de ti, fica comigo igual a minha, nós somos egoístas, você não vai, de modo nenhum você vai morrer pelos outros, você vai lá para aquela casa lá embaixo, tarde, para orar para aquela família a madrugada inteira, porque tem gente demoniada, não, se preocupa com você mesmo, tem compaixão de ti, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Então você vai ser curado do seu egoísmo, sabe quando, querido? Quando você cuidar de pessoas, amém? Muitos milagres vão acontecer na sua vida quando você cuidar de pessoas. Então eu vou parar por aqui, tinha outros trechos aqui. A mulher samaritana também, um avivamento, né? Ela batendo um papo com Jesus ali na fonte. Jesus falou, me dá de beber água. Agora, também, pediu água para ela. Foi na necessidade, ela deu água para ele. A Bíblia fala que a cidade inteira veio ter com Jesus. Amém? Então eu quero dizer que o avivamento na sua vida, em cada área da sua vida,
Fique atento aos momentos. São pequenos momentos, pequenas atitudes, até um copo d'água, como você se comporta. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai em todo o tempo, para que não entreis em tentação. Porque às vezes a gente é tentado a sair do propósito de Deus. E existem momentos especiais na nossa vida, amém? Quero orar com você, chamar o Adonai, o teclado aqui. Vamos orar. Eu quero que você aprenda a discernir os momentos kairóis, os momentos, a palavra rema na sua vida. Baixe sua cabeça. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra que fala do DNA de Deus, é o relacionamento, Senhor. Que os nossos milagres virão dos relacionamentos, do nosso comportamento, a postura do nosso coração, principalmente em relação à nossa liderança. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se nós honrarmos nossos pais biológicos, principalmente, os nossos dias seriam prolongados sobre a terra. É tão sério isso, Senhor, a questão da honra. Existe uma recompensa na honra. Mesmo que o nosso líder esteja velho e doente, Senhor, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a dizer, meu pai. Aquela pessoa que tem se levantado, tem sido usado como profeta nas nossas vidas. Livra-nos desse julgamento, de não reconhecer, Senhor, as pessoas que o Senhor enviou para a nossa vida. Livra-nos desse coração contaminado, de fazer a tua obra pela metade. Livra-nos de virmos até aqui porque somos crentes e não podemos deixar de vir à igreja domingo, ouvirmos essa palavra e falar, não foi muito para mim não, tá bom, eu vou só pegar pela metade. Livra-nos da mediocridade, Senhor. Faz-nos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor nada mais é, Senhor, do que o amor incondicional, o amor cheio de paixão, o amor das 6 flechadas. Faz-nos voltar, Senhor, a verdadeira intimidade contigo, Senhor. Cura-nos através, Senhor, do cuidar de vidas, Senhor. Nenhum lugar da tua palavra diz que se nós ficarmos cuidando de nós mesmos, nós vamos ser curados, nós vamos ser salvos. Livra-nos da maldição desse mundo, do egoísmo. Livra-nos de andarmos doentes, como aquela mulher encurvada, olhando para o nosso próprio umbigo. Faz-nos avaliar agora a nossa vida, como temos vivido, Senhor. Livra-nos de darmos boas desculpas, excelentes respostas, para justificar aquilo que deveríamos ter feito, mas que não fizemos. Livra-nos, Senhor, de sermos reprovados, Senhor, nos momentos kairóis, Senhor. Livra-nos de sermos surdos para a palavra rema, porque a vitória que o Senhor tem para cada um de nós é a vitória completa, em nome de Jesus.